agora, esta palestra vai tratar sobre a invasão do ato médico. E chamamos ao palco para presidir os trabalhos a conselheira, segunda vice-presidente do CRM, doutora Andréia Antunes Caldeira. Bom dia a todos. Cadê o Maurício? E como secretário desta palestra, o doutor Maurício Macedo Bertolini. Então, novamente, bom dia a todos. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, dar as boas-vindas ao nosso CRM, que é a Casa do Médico Catarina. Essa palestra eu considero muito importante, porque hoje a invasão do ato médico ela é uma das nossas principais bandeiras que a gente tem levantado aqui no nosso conselho. A gente tem trabalhado bastante com esse assunto. E para começar, então, os trabalhos, eu convido a doutora Maria Martins, que é a nossa assessora jurídica do CRM. Ela é especialista em Direito Médico e Hospitalar e especialista em Bioética pela Faculdade de Medicina da USP. Eu também convido o doutor Anastácio Cotias Neto, que é médico especialista em ortopedia e traumatologia, corregedor e presidente da Comissão de Eventos e Educação Continuada do CRM, representante de Santa Catarina no Conselho Federal de Medicina de 2014 até 2024, deixando o cargo agora no Conselho Federal no último dia 30 de setembro, e também é o nosso coordenador do nosso evento. Obrigada. Então, convido a doutora Maria para começar a sua palestra. Oi. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a doutora Anastácio pelo convite. Entendo a importância de um tema como esse, como a doutora Andréia colocou, é algo extremamente caro para o Conselho e uma das bandeiras que a gente leva adiante em razão da atuação de profissionais não habilitados no exercício da medicina. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês que muitos médicos acabam questionando o que o Conselho de Medicina tem feito, o Conselho de Odonto, o Conselho de Biomedicina e outros tantos órgãos de classe acabam publicando resoluções, invadindo a atividade médica. Em primeiro lugar, todas essas resoluções, quando elas são no âmbito federal, a prerrogativa para ingressar com demandas judiciais é do Conselho Federal de Medicina, em razão da repercussão nacional. Então, quando o médico questiona, e isso ocorre às vezes formalmente, a denúncia, a gente já reporta diretamente ao Conselho Federal, ou orientando essa pessoa a recorrer a essa instância superior. A doutora Graziela Bonin está aqui, agora representando Santa Catarina, lá em Brasília, e na palestra dela ela vai explicar um pouquinho para vocês a atuação do Conselho Federal no tocante a essas resoluções. Eu vou me ater àquilo que a gente tem deliberado e promovido no âmbito deste regional. Esse é um caso extremamente emblemático, e principalmente para mim, que atuei desde o início. Isso ocorreu em 2019. O Conselho de São Paulo, o CREMESP, acabou entrando em contato conosco a partir do momento que esse cidadão estava no estado de São Paulo realizando alguns cursos envolvendo modulação hormonal, dentista. Quando o CREMESP aciona Santa Catarina dizendo em Santa Catarina será realizado o mesmo curso que nós aqui em São Paulo conseguimos suspender a realização, a gente orienta que Santa Catarina promova as devidas medidas pertinentes. Nós ingressamos com essa ação judicial. De fato, ele estava promovendo, ele divulgava a promoção desse curso nas suas redes sociais, nos sites e tudo mais. A realização do curso ocorreria em Balneário Camboriú, nos dias XY, no Hotel X.
Nós ingressamos com a ação judicial com pedido liminar para que não fosse permitida a realização do curso. Em outras palavras, Excelência, a gente discute se de fato isso é exercício legal da medicina no decorrer do processo, mas em pedido liminar a gente solicita a não realização desse curso. Bom, vocês, os que não são médicos aqui, parece óbvio que pode ser modulação hormonal, mas para um jurista não é. Então eu tive que sentar com a conselheira à época, a doutora Yara, que eu agradeço muitíssimo, Yara Medeiros, que nos forneceu toda a matéria, principalmente literatura médica, para que eu pudesse explicar ao magistrado que tão leigo quanto eu em medicina não saberia o que consiste modulação hormonal. Detalhando de forma assim, pormenorizada, de forma muito leiga, para que o magistrado compreendesse a importância da não realização desse curso. E pasmem, senhores, eu, enquanto advogado, se quisesse me inscrever para passar um final de semana sabendo como prescrever hormônios, poderia. É nesse grau de irresponsabilidade que esse profissional estava desempenhando. Pois bem, ingressamos com a ação, ganhamos a liminar, mas não imaginávamos que esse cidadão daria um jeito de se esquivar da ordem judicial. E assim ele fez. O que ele não sabia é que nós tínhamos uma pessoa infiltrada dentro do curso. E se inscreveu, estava lá batendo fotos em tempo real e me passando todas as imagens, enquanto no sábado de manhã ensolarado eu estava peticionando para o magistrado, explicando que ele estava se esquivando da ordem judicial, a razão pela qual a gente pedia que fosse aumentada a multa que havia sido estipulada e que fosse acompanhado com a força policial para que a ordem de fato fosse cumprida. Ele percorreu 3 hotéis em Balneário Camboriú, a gente conseguiu pegá-lo no último, ele não conseguiu realizar o curso. Nós ganhamos essa ação, a sentença foi favorável, ele recorreu ao Tribunal TRF4, nós ganhamos também, ele recorreu ao STJ, nós também ganhamos, já transitou em julgado e, portanto, eu posso falar sobre isso. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque eu lembro na época, o doutor Marcelo Linhares era o presidente, disse, vamos publicar, os médicos precisam saber tudo o que está acontecendo, e nem todas as informações a gente consegue divulgar aos senhores, porque muitos dos processos que a gente acaba ingressando tramitam em segredo, né? E agora eu posso falar, porque já transitou em julgado. Esse caso é de grande repercussão, porque a gente já sabia que ele ia dar um jeito de não mais percorrer Santa Catarina, mas percorrer outros estados, e assim ele fez. A gente tem um grupo do WhatsApp, com todos os advogados de todos os regionais, junto com o CFM, eu compartilhei a ação judicial com outros colegas, e começaram a pipocar, literalmente, ações idênticas pelo Brasil afora, onde quer que ele percorresse. E, recentemente, a gente ficou sabendo que ele foi preso em Pernambuco. Eu peguei só um print, mas tem as imagens depois na internet, que vocês fiquem à vontade. Em resumo da ópera, isso acabou chegando no Ceará, que era onde ele tinha inscrição no Conselho de Odontologia. Ele foi cassado, ele não é mais nem dentista, essa decisão foi confirmada pelo Conselho Federal de Odonto. Então, é um trabalho que parece de formiguinha, que a gente acaba promovendo, mas de uma repercussão nacional, tá? Aqui, para que vocês saibam, também em Curitiba, ele esteve recentemente, e os colegas de lá também acionaram o Poder Judicial. Além desse caso, eu trago outro, tramita ainda, e portanto isso eu não posso falar muito, mas a liminar está vigente, está concluso para a sentença, e nesse caso a gente tinha também um cirurgião dentista realizando rinoplastia, tá? Parece óbvio para os senhores médicos que um dentista não possa realizar rinoplastia, mas o próprio Conselho Federal de Odontologia teve que fazer uma resolução deixando de forma expressa que eles não podem fazer rinoplastia, ortoplastia, enfim. Pensando nisso, eu poderia, na verdade, ingressar com uma ação somente o Conselho Regional de Medicina, mas a gente achou interessante ingressar em conjunto com o CRO, a fim de explicar para o magistrado, não é uma reserva de mercado, a gente não está aqui tentando promover que só os médicos podem fazer, não é isso. O próprio Conselho de Odontologia não permite que esse profissional faça, e a gente não tinha acesso aos processos éticos que tramitam perante o CRO, e aí a gente ingressando com a ação em conjunto, a gente poderia anexar a cópia desses procedimentos que o Conselho de Odontologia tinha em curso, e assim foi feito. A liminar está vigente, ele não pode realizar nenhum tipo de ato médico em Santa Catarina. A discussão toda nesse processo é porque ele alegava que não era rinoplastia, e sim rinomodelação. E sendo rinomodelação, ele poderia realizar. O que não é verdade, as imagens que nós colocanamos aos autos falam por si, tem vídeo, cirurgia aberta, ele realizando a rinoplastia. Então, tramita ainda, esse ainda não temos sentença. Bom, eu trouxe só 2 casos, mas
tem outros inúmeros que estão tramitando ainda, e muitos em segredo de justiça, qual eu não posso ainda me manifestar publicamente, mas o ponto todo a preocupação do Conselho é extremamente sensível no tocante ao combate ao exercício legal da medicina, e a gente tem recebido uma enxurrada de denúncias pensando nisso, a fim de tornar tudo mais técnico. A gente entendeu a relevância de sentar junto com outros órgãos, como o Ministério Público, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, PROCON, enfim, para que o combate ao exercício legal da medicina fosse realizado de uma forma mais coordenada, ou seja, quando chegasse a denúncia, a gente pudesse, de fato, promover diligências mais precisas, mais eficazes. Só um parênteses, que às vezes os médicos não sabem disso, acabam encaminhando denúncias para a gente, dizendo: por que vocês não vão fiscalizar esse ambiente? O Conselho de Medicina só tem autorização legal para adentrar no ambiente médico. Nós não podemos vistoriar clínicas odontológicas, por exemplo, farmácias, enfim. E por isso a necessidade de entrar em contato com esses outros órgãos de classe e essas demais autoridades, porque o Conselho de Odonto pode, né? Então, a vigilância pode adentrar, a polícia pode adentrar. Então, dia 20 e pouquinhos de agosto, a gente promoveu esse encontro aqui na sede, acionando a cúpula de todos esses principais órgãos, delegado-geral da polícia, doutor Ulisses estava aqui, diretora do PROCON estadual, doutora Michele, vigilância sanitária, o PROCON, inclusive, de Florianópolis também esteve conosco, enfim, para que a gente falasse a mesma língua, basicamente isso. E aqui tem os registros de tudo que a gente promoveu. Bom, mas tudo isso por quê? A ideia era criar uma comissão do combate ao exercício ilegal da medicina, para que a gente tivesse, então, um canal exclusivo para essas denúncias, né? O que antes acabava tentando tudo via corregedoria, hoje a gente tem um canal específico. Em 26 de agosto, o Conselho, a plenária desse regional acabou se reunindo e decidiu pela criação da comissão. Esse é o número da resolução, e aqui é a portaria que especifica, né, os integrantes, só para trazer conhecimento dos senhores. É composto não só por conselheiros das principais especialidades atingidas, envolvendo o exercício legal da medicina, o que é imprescindível trazer a parte técnica, em especial literatura médica, para que o corpo jurídico possa, então, ingressar com a ação judicial, mas também é composto por funcionários públicos aqui da autarquia, que atuam de forma realizando diligências que a própria comissão delibera. As reuniões ocorrem toda a semana, as denúncias estão vindo aos montes. Eu estou aqui com alguns dos integrantes da comissão, que se reúnem semanalmente, como eu comentei, e deliberam acerca de quais as diligências a gente precisa ou não realizar. Quando a denúncia vem com elementos fartos, envolvendo autoria e materialidade, exemplo, como o caso que eu apresentei aqui para vocês, que era uma imagem, né, o profissional realizando a rinoplastia, a cirurgia aberta, a imagem fala por si, não há necessidade de eu diligenciar, eu não preciso adentrar aquele ambiente para coletar maiores informações, nós ingressamos com a ação judicial. Agora, quando não há elementos suficientes, onde a denúncia não traz quem é o paciente, não traz uma imagem como essa, há necessidade de diligências e, portanto, a gente tem feito esse contato muito próximo com todos esses órgãos para que as diligências sejam eficazes e a gente colete o material necessário para o ingresso da ação judicial ou para outras medidas administrativas. Esse canal, como eu comentei, então, é exclusivo no site do Conselho, não é só para médicos, ou seja, médico pode denunciar, pacientes e população em geral, e entidades médicas também. Eu aí faço um alerta à importância de colocar o máximo de informações. Vocês podem me perguntar, é possível um anonimato? Sim, é possível um anonimato, né? Mas a escassez de dados, a gente observa que às vezes pode inviabilizar aquela operação. Então imaginem o seguinte, tudo isso está acontecendo na farmácia em Itajaí. Bom, as farmácias têm em Itajaí. E tudo isso quem está fazendo é o doutor João. E João, como eu não sei quem é a pessoa que fez a denúncia, eu não posso me reportar a ela pedindo maiores informações, tá? Então, o anonimato é possível sim, e a importância de mencionar o maior número de informações possíveis para que a gente possa diligenciar. A escassez de dados culminará, por óbvio, no arquivamento daquela denúncia, tá? E, como eu comentei com vocês, a plenária decidiu pela criação da comissão no dia 26, era uma segunda-feira. No dia 30 daquela mesma semana, nós já estávamos realizando a primeira operação em Criciúma, tá? Os dados que nós tínhamos acerca desse profissional era farto, vídeos fazendo lifting facial, cirurgia totalmente aberta, e depois um outro vídeo também, onde ele retirava a gordura do abdômen e injetava também na face.
ele dizia que não era ele e tudo mais, aparece ele na imagem. A polícia me acompanhou nessa operação, não só a Polícia Civil, Polícia Científica também, PROCON estadual, Conselho Regional de Odontologia também. Por quê? A gente tinha muito interesse que fosse coletado o prontuário do paciente, mas o Conselho de Medicina não pode requisitar prontuários que não sejam médicos, né? Mas o Conselho de Odonto pode. E o que chamou a atenção, pelo menos para mim, durante toda essa operação, foi exitosa ao máximo, é que esse profissional acabava realizando procedimentos também em outras localidades, pasmem, em hospitais. E aí, no hospital, a gente pode ir atrás. No hospital, o Conselho de Medicina tem a prerrogativa de requisitar prontuários. E o pior, ao analisar a descrição cirúrgica, a gente identificou que tinham anestesiologistas. Então, assim, tem um médico compactuando com a realização do exercício legal da medicina. Não preciso nem explicar para os senhores que, com relação ao profissional, as medidas vão ser adotadas a nível de corregedoria perante esse CRM, mas os reflexos não ficam restritos a esse âmbito, né? Assim como o promotor de justiça vai levar isso adiante, o próprio Conselho de Odonto também vai levar isso adiante. Esse profissional vai entrar no bolo junto nessa investigação, tá? Mas foi extremamente exitoso. Aqui eu troco só algumas das imagens que culminaram nessa operação. Aqui, só um adendo, aqui no final aparece até uma imagem da mídia, né, pedindo informações e tudo mais. A repercussão disso na cidade, eu digo que é até mais interessante, né, porque certamente muitos pacientes que acabam indo naquele profissional agora ficou alerta, né? Então, esse rebuliço que a gente acaba fazendo, e essa é uma determinação que o presidente já sinalizou mesmo, que seja dada publicidade a todo e qualquer ato que a gente venha a realizar durante essas operações, serve não só para esclarecer a classe médica daquilo que a gente está fazendo, ou seja, uma contraprestação, mas também a população, que é o alvo da atenção médica, no final das contas. Tá? Aqui são outros casos, a operação está em curso, eu não posso mencionar ainda, dar nome aos bois, mas a gente tem inúmeras operações já em curso e em vias de serem realizadas, tá? Os contatos todos já foram feitos e está sendo percorrido o estado inteiro, ou seja, não vai ficar restrito, obviamente, a Criciúma. Aqui eu coloco alguns pontos, eu achei muito pertinente. Recentemente eu estive no Conselho Federal de Medicina, no Congresso, se não me engano, de Direito Médico, que o CFM acabou promovendo, e em determinada oportunidade eles convidaram uma delegada, me fugiu o nome agora, de polícia de Goiás, e ela trouxe esses dados, porque quando a gente pensa em exercício legal da medicina, é um crime de menor potencial, pasmem, senhores, porque ele a detenção é de 6 meses a 2 anos. Via de regra, esse profissional acaba respondendo em liberdade, paga uma fiança e acaba respondendo em liberdade. E aí essa delegada, numa delegacia específica que ela acabou criando lá no estado de Goiás, ela tem feito esse trabalho elencando outros artigos de outras legislações para justificar um aumento de uma pena, se for o caso, obviamente, né? E aqui eu trago alguns outros, como a execução de serviços de alta periculosidade, tem um Código de Defesa do Consumidor, induzir o consumidor a erro, o paciente é leigo, ele não sabe que aquele procedimento de fato só pode ser realizado por um médico ou não, falsidade de documento público, isso é outro ponto que chama muita atenção, inclusive aqui na própria sede, eu já presenciei, o presidente aqui também, o fornecimento de pessoas tentando se passar por médicos, apresentando diplomas. A pessoa nunca fez medicina na vida. A gente checa absolutamente todos os documentos junto às instituições de ensino, no Brasil ou no exterior. Então, falsidade de documento público também, adulteração de produtos terapêuticos, isso é muito comum, e a necessidade da vigilância sanitária conosco e a polícia científica para que essa prova realmente seja validada pelo Poder Judiciário. Lesão corporal, quantos casos a gente tem identificado que os médicos acabam recebendo nas emergências dos hospitais pacientes com lesões, por vezes, irreversíveis, além do homicídio. Tá? Então, esses são alguns dos artigos que a gente pode também trazer à tona, não fixando única e exclusivamente no exercício legal da medicina. Aqui eu trago alguns pontos, e aí é uma visão minha, obviamente, da importância de debates como esse que a gente está trazendo aqui, a continuidade dessas ações com esses órgãos, né, para a eficácia dessas operações, e a importância de campanhas para a conscientização da população. Porque aquilo que para os senhores parece óbvio enquanto médico, para a população leiga não é. Eu digo sempre que na minha família eu não tenho nenhum médico ou jurista, e se eu perguntar hoje no almoço se eles sabem a diferença entre uma rinoplastia e uma remodelação, a maior parte vai dizer,
a cirurgia do nariz, né? Mas uma é para sempre e a outra não? Provavelmente vai ser isso. O paciente não sabe, ele é leigo, ele precisa entender no que consiste uma rinoplastia. Quais os riscos de ser realizado, qual é o ambiente em que isso deve ser realizado e quem está de fato habilitado pela lei a fazer esse procedimento. Então, campanhas nesse sentido, e não só do Conselho de Medicina, eventualmente até do PROCON, mas sobretudo das sociedades médicas em alertar a população acerca desses procedimentos. O papel da mídia, isso é evidente, o que a gente tem identificado, que sobretudo em municípios pequenos, a repercussão pode ser de fato catastrófica, o que é importante para alertar a população, e a divulgação em massa entre a classe médica, para que essas denúncias de fato reportem ao Conselho e a gente possa promover as diligências necessárias. Aqui eu trouxe duas fotos publicitárias, essa aqui é do CRIMESP, do Conselho de São Paulo, e essa aqui é da Bahia, tá? Porque muitos médicos acabam dizendo, então por que vocês mesmos não fazem essas campanhas? Primeiro que se tratando do Conselho de Medicina, uma autarquia federal, a gente precisa licitar absolutamente tudo, inclusive uma publicidade como essa. Os advogados que estejam aqui presentes sabem a dificuldade de uma licitação, os prazos, os ritos que obrigatoriamente devem ser seguidos, e isso leva tempo, né? Então, o Conselho de São Paulo foi questionado, à época, pelo próprio TCU, o porquê dos gastos que foram feitos com essa publicidade. Então, não é que não possa ser feito, nós podemos, mas, obviamente, tem que seguir todo o rito de um processo licitatório, e aqui é uma opinião minha, não é da presidência, não é da plenária, até porque quem fala em nome do CRM é a presidência, a sua diretoria é plenária, é uma opinião pessoal minha, a importância das sociedades médicas em promoverem esses tipos de campanha, afinal de contas eles não precisam prestar contas para o TCU, nem para o Ministério Público Federal, e teriam certamente o apoio dessas entidades, como o Conselho de Medicina, PROCON, Ministério Público e tudo mais, tá? Sem dúvida, trazer a informação à população é o caminho. Eu também estou muito segura em falar isso na presença dos conselheiros aqui presentes. Esse conselho não se curvará frente a esses profissionais que se aventuram em exercer a medicina, e que esse jurídico, não só eu, e falo em nome dos meus colegas, estaremos a postos para realizar toda e qualquer demanda, seja administrativa ou judicial, para combater o exercício legal da medicina. Pelos olhares aqui atenciosos dos seus senhores, muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Maria. Eu chamo então aqui o doutor Anastácio Cotizias Neto, que vai falar sobre a resolução 227 de 2022, sobre complicações de atos médicos por não médicos. Bom dia a todos. Ela palestra. Opa. Cozinha. Localizar. Muito bem. Essa é uma conversa que é antiga, a exigência, a atitude mais precisa, contundente e ativa e redundante do Conselho Regional é uma aspiração antiga dos colegas do país, em especial do nosso Estado. Essa apresentação não tem conflito de interesse, então eu acredito que essas próximas imagens mostram bem o ambiente de trabalho a que nós estamos expostos no nosso dia a dia. Todas as áreas da saúde, sem nenhum demérito, nós trabalhamos com elas há anos, dentro de critérios técnicos, éticos, de boa convivência e de civilidade. Mas acontece que novos costumes, novas necessidades e a possibilidade de nós criarmos, no achismo, o que nós gostaríamos de sermos imputados junto à sociedade. Então, cada um manda abordar o que quer e sai fantasiado. Em órgãos importantes, aqui o nosso coordenador-geral do SAMU, isso está na ambulância do SAMU. E órgãos de classe, com lei específica, não permite que faça, nas suas leis originárias, façam resoluções monocráticas
que eles interpretam como legais e fazem com que aconteçam estas entradas pela janela no ato médico. E todos se acham no direito de exercer a profissão dos outros sem o critério que deveriam. Houve num termo mais popular, um breque de arrumação há uns anos atrás. Os que gostariam de ser chamados de doutores e os que queriam, em alguns locais, fizeram resoluções que deram poder suficiente para isso, para intubar e extubar pacientes em emergências, lembraram que eram de outras áreas. Quer dizer, na hora que a coisa encrenca, e nós deixamos de ser médicos. Então, o que nós temos visto é uma posição muito significativa nos meios de comunicação em que o achismo vale mais do que qualquer conhecimento técnico de qualquer nível. E nós estamos assistindo há muitos anos, desde o início com a psiquiatria, e que foi a primeira que foi escolhida para ser um exemplo de bode expiatório que o médico trata mal o paciente. Hoje, com a história do parto humanizado, é a ginecologia obstetrícia, esta tendência a nos exaltar dentro do meio público. Isso faz com que o médico, no mínimo, se frustre e fique perguntando o que o conselho faz por mim. Com a mudança, a turma mais antiga pegou o antigo Código de Ética Médica, que nós éramos meio paisões dos nossos pacientes. Atuais, teve uma grande mudança, 2008, e depois nós temos atualizações. O paciente tem a sua autonomia, o médico também tem a sua, mas o paciente dispõe da sua integridade e da sua capacidade de escolher o que ele acha melhor para ele naquele momento. Então, o que aconteceu é que nós temos pacientes mais reivindicadores, pacientes com maior conhecimento, tem alguns que estudam no Google ou em outros, mas o médico, além daquela concorrência de outros de área da saúde, ou nem da saúde, não médicos, ele tem também o paciente mais ilustre, e diz que se eu não fizer o diagnóstico que ele quer, ele me protesta. Eu não vou mostrar todas as belas fotos, como fez na bela apresentação da Mariana, mas isso é o que a gente encontra. E que segue na imprensa. Mas essa mesma imprensa, que horroriza médico e que continua pensando e perguntando o que o conselho faz, ele precisa ser relembrado que o Conselho Federal de Medicina fez, na última gestão, quase 60 mil fiscalizações e entrou com 1.750 ações na Justiça. Está no relatório do encerramento da gestão passada. Isso tem uma semana. E nós vamos para a mídia pública, a que todo mundo acessa, e nós também, e nós fazemos a pergunta: lesões causadas por não médicos, o que a mídia responde? O que é lesão? As pessoas perguntam quais são os tipos de lesão de esforço. Nada fala sobre a agressão. Nada fala sobre a sequela. E quando falam em algum dano, falam bem da gente. Iatrogenia por erro médico, dentro do título lesões causadas por não médico. Então, a própria imprensa não está muito interessada em orientar a população. E, com muita propriedade, continua o assombro e a bronca conosco. O Conselho Federal de Medicina tem feito, como este Conselho faz, as manifestações necessárias no sentido educativo, não só para nós médicos, mas, sobretudo, para a nossa população. Nós temos que entender que as pessoas têm pouco acesso. As pessoas não têm conhecimento algum do que vão se expor. A Maria falou bem, ela não sabe o que é uma rinoplastia, de uma rino não sei o quê, que é o termo que cada um cria para poder vender o seu negócio. Então, não há, em nenhum momento, preocupação com o bem-estar do nosso semelhante.
E a minha preocupação, que daqui a um pouco, quando eu encerrar, vocês vão ver, acho que a coisa passa por aqui. E o Conselho fez a Resolução 227/2022, então essa resolução é antiga, ela tem praticamente 2 anos, e ela, em suma, diz o óbvio. Expõe sobre a obrigatoriedade de profissionais médicos noticiarem formalmente o exercício legal da profissão e comunicar. Tem 2 artigos. Este, que é praticamente a emenda, e a remessa das informações deverá ser feita por meio do portal médico do CRM, seguindo uma orientação. Houve uma discussão a respeito dessa orientação, que era o anexo, e que a preocupação era que nós estaríamos expondo o sigilo, expondo o paciente. Então, nós traduzimos, que foi aprovado na plenária de ontem à noite, explicando direitinho que é sigilo, que o paciente deve fazer, se não quer fazer, protege o médico, mas faz com que nós tenhamos no Conselho subsídios para prosperar na possível investigação e procurando coibir esse tipo de culto. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul fez, em março desse ano, resolução semelhante. E esta resolução foi feita no dia 19 de setembro no Conselho Federal. É uma resolução que tem 8 artigos. 7 tratam do assunto. 1 é o dia que começa a viver. E ela diz isto. Põe sobre os atos médicos. Tem 2 páginas, 1 página e meia de resolução e 53b justificativa. Ela mostrou as leis de cada um dos conselhos, as nossas matrizes de formação, as nossas orientações, mostrando o que é lei, o que é regimento e o que é decisão monocrática e desconstruindo as teorias de 5 áreas da saúde: terapia ocupacional e fisioterapia, enfermagem, biomedicina e farmácia. É feito, de fato, para subsidiar, exemplo do que comentou a doutora Maria, o juiz. Porque o juiz aceita qualquer coisa, não entende do que está fazendo. Nós ganhamos a maioria das ações do Supremo, mas já passou tanto tempo que caiu no uso. Aí nós temos que desconstruir o que não deveria ter começado. Então, aqui tem a nossa resolução, os critérios novos, e no dia 20 de setembro, isso foi apresentado ainda há pouco, criou a Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina em Santa Catarina, com aqueles parceiros fora do Conselho, PROCON, Polícia, Ministério Público. E, no mês passado, no dia 20, foi feita a comissão que vai atuar representando o Conselho por meio desta portaria. E aqui diz quem participa, o que é muito importante e que todos os senhores tenham ciência de que, de fato, o Conselho pensa, assiste e age dentro da sua limitação legal. Temos feito ultimamente, enquanto Conselho, mais do que a nossa determinação. Mas no sentido da proteção da sociedade, essa é a intenção. Nós, num momento deste, que todo palpiteiro ganha de qualquer entidade médica e cada um vê o objeto com a sua interpretação própria, esquecendo toda a tramitação. Isso é um slide muito interessante da American Academy de Ortopedia, que diz como a gente faz artigo, como deve fazer, como se faz pesquisa, e termina naquele óbvio. E que no Brasil, infelizmente, pela proliferação de especialistas instantâneos, essa pirâmide é invertida. A minha opinião vale mais do que qualquer meta-análise. Este senhor, no ano passado, ele chama-se Julian Lewis, ele é o editor-chefe da Anesthesiology e considerado o maior crítico de trabalhos científicos dos Estados Unidos. E ele fez um artigo falando de niilismo médico e concluiu com aquela frase infeliz, porque a maior parte dos achados de pesquisa são falsos. Então, voltando, o problema está
E a solução está dentro da nossa casa. Quando a coisa encrenca, a gente quer alguém que faça medicina. Medicina, não aquelas nossas alternativas. E eu encerro lembrando de duas coisas. Que nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E lembrando o que William Osler, que é considerado, não por ele dizia que era o Avicena, mas como o pai da medicina moderna, ele morreu em 1919. Esta era a frase que ele nos definia. Ou seja, nós estamos, por abandono de alguma forma, por falta de tempo, falta de interesse, por delegar aos outros, típico nosso, enquanto cidadãos brasileiros, o que nós deveríamos fazer, nós perdemos a parte mais qualificada da nossa especialidade, que é médica, que é a solidariedade e, sobretudo, a humanidade. Eu espero que a gente deixe muito claro que nós temos que cuidar da nossa profissão. Outros não vão fazer por nós. Milton Fernandes dizia que o Brasil não tem população, tem plateia. E nós sejamos os médicos mais uns a aplaudir decisões contra nós dos outros. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a doutora Anastácio, também a doutora Maria, e convido o doutor Maurício a então entregar os certificados para os nossos palestrantes.